Sarada ativou o Mangekyo Sharingan pela primeira vez, cara, nessa batalha contra o Ryu. Finalmente, o esperado aconteceu, e agora ela vai usar o Susanoo. Boruto será obrigado a ir até o deserto? A Yodo vai de arrasta ou ela será curada? E o que o Jura vai fazer ao ver os seus Shinjus à beira da destruição? Mano, só bora falar sobre isso, porque o que temos de disponível só nos faz questionar ainda mais. Rapaziada, antes de começar o vídeo aqui, eu queria dizer pra vocês que o capítulo 19 está traduzido e na versão colorida dos gringos. A gente colocou todas as traduções, então agora está disponível lá no Discord, que inclusive vou estar deixando aí o link na descrição desse vídeo. Mas enfim, bora continuar no vídeo aqui. E olha só, finalmente Boruto Vortex entrou em uma fase que os poderes deles serão mais explorados. Isso a gente já sabia, até porque era óbvio, né? Só que agora, com muitos capítulos lançados, chegamos na parte que veremos novos poderes. E um deles é o da Sarada. Sério, esse Mangekyo dela demorou muito pra aparecer. Foram longos 20 meses pra ser ativado. Quase 2 anos praticamente. E o fato da Sarada ter usado seu poder contra o Ryu diz muita coisa pra gente. Porque tinha chances dela só ativar o Mangekyo dela contra o Hidari, por conta de ser o clone do pai dela, e aí faria sentido. Porém, seria tudo muito de repente, se deixassem só pra ativar na hora e mostrar os poderes dela. E contra o Ryu, significa que quando for lutar contra o Hidari, poderemos estar vendo um poder novo. Tipo o Sasuke que usou o Kirin na época contra o Itachi, um jutsu incrível. A diferença é que ele nem tinha o Mangekyo nessa época. E em contrapartida, a Sarada já possui sua evolução ocular, no início de Boruto Vortex. Isso só mostra o quão poderosa ela pode se tornar ao longo do desenvolvimento da história de Boruto. Porque só agora ela foi a solução para a batalha deles contra o Ryu, que desde o início estava ganhando deles. Principalmente por conta de suas partículas de areia de ferro, que são capazes de imobilizar os oponentes e fazer deles suas marionetes. Então era uma habilidade irritante e muito fácil de fazer o Ryu se manter em uma luta. Lógico, essas partículas dele não segurariam o Jura, né? Obviamente nem adiantaria, como disse Itachi Uchiha uma vez. Todos os jutsus têm sua fraqueza. Então o oponente tem que ser muito forte para poder lidar com essa habilidade, tendo também algum jutsu que dissipa as partículas. Porque o Araya tinha sua espada, que era a vantagem deles no início. A lâmina seladora que anulava os ataques do Ryu e deixava ele fraco, impotente. E aliás, o Mitsuki aproveitava essas oportunidades quando o Araya anulava as areias de ferro e atacava sem perder tempo. Não dava nem pro Ryu ter uma resposta imediata, e a Sarada, assim como o Sasuke, observadora e calculista, não agiu em nenhum momento ali por impulso, ela se manteve distante. E só aproveitava os momentos de vulnerabilidade do Shinju, que tentou acertar o Chidori nele, mas não adiantou porque o Ryu ficou intangível, se transformando em partículas de areia de ferro. Mas não adiantou nada também, porque o Araya podia regrupar o corpo dele com sua lâmina, que tinha sido forjada com chakra do próprio Shinki. Mas quando tudo parecia que estava indo bem, piorou tudo de vez. O Ryu conseguiu pegar a espada do Araya e mandar ela para outro lugar. Nisso, a gente ficou ainda mais na expectativa da Sarada resolver essa desvantagem deles, porque o capítulo tinha terminado com o Ryu na vantagem. E então, finalmente a garota ativou seu Mangekyo. Porém, tem um detalhe. O que parece é que a Sarada é que não estava querendo usar seu Donjutsu. Até o Sharingan ela só usou para acertar o Chidori nele. E como sempre falo para vocês, o motivo é óbvio. O Sharingan consome muito chakra, então a Uchiha economiza sua energia e só utiliza se necessário. Já o pai dela iniciava a luta, logo em seguida já ativava o Sharingan. Até porque, contra o vilão, qualquer imprevisto pode acontecer, algo inesperado. Mas a Sarada já mostrou ter a total capacidade de lidar com os ataques inesperados. Como nessa cena aqui em Konoha, que na época ela mal tinha chegado no local, o Hidari lançou 3 marcas para confundir as duas do lugar que ele iria aparecer, e quando estava prestes a acertar a Sarada, ela não apenas conseguiu se virar e ver ele chegando de forma muito rápida, como também ativou o Sharingan dela e conseguiu fazer seu corpo acompanhar. Uma distância curta e de tempo limitado, foi tudo muito rápido. Ou seja, a Sarada deve estar muito afiada no Taijutsu, e esse painel é a prova disso, porque estamos falando do clone do Sasuke e um Shinju das Caudas. Ela é ainda mais fraca que ele, porém mostrou que sua agilidade está aguçada. E isso que ela nem esperava o ataque do Hidari aqui, e ela nem conhecia as habilidades dele. Realmente, a Sarada deve ter treinado pra caramba nos 3 anos que o Boruto passou fora de Konoha. Só que contra o Ryu a gente ainda não viu ela ser na mão mesmo, porque ele usa areia de ferro, que dificulta ali se aproximar dele. E só o Mitsuki já mostrou pra gente que ele não é de lutar curta distância. Levou o ataque do Mitsuki e em seguida usou a Araya para receber o próximo ataque, para desestabilizar o Mitsuki e atacar ele. O que aqui também nessa hora ele poderia muito bem ter perfurado o Mitsuki. Se quisesse, faria igual fez com a Yodo. E falando nela, apesar da garota ser um inútil e ter uma habilidade extremamente baixa em combate, só tem beleza mesmo. Mas Taijutsu, que é bom, zero capacidade de se defender também. Não conseguiu nem lidar com 2 Tsumyakas, mas foi ela que incentivou a Sarada a ativar o Mangekyo. Porque como joguei no ar minutos atrás, que a Sarada não estava querendo usar o poder dela.
É o que parece na base da interpretação com as falas da Yodo, que ao ser atravessado pela areia de ferro disse para Sarada que conseguia ouvir ela e que conseguia entender o porquê da Uchiha estar se segurando, porém estava deixando tal poder se estragar dentro dela, e que não tinha problema nenhum usar só para aquele momento. Ela não precisava usar para o bem de todos, mas para proteger alguém especial para ela. E nessa hora, o Boruto aparece no painel de fala da Yodo, como referência de quem é a pessoa especial para Sarada. Então o que leva a entender é o preço que a Sarada está disposta a pagar para usar o Mangekyo. Então ela estava retendo, é o que parecia, cara. E possivelmente ela sabia do Mangekyo. E como mostrado pra gente, a Sarada usou uma fenda temporal para mandar a areia de ferro do Ryu para outro local, que não sabemos como é ainda. E como já analisei com vocês, essa habilidade ela conseguiu simplesmente puxar somente a areia de ferro do Ryu. Isso reverteu o jogo, cara. O Shinju tá sem sua areia. O que só resta pra ele é lutar mano a mano. E assim, galera, o que aparenta agora é que o Ryu tá na desvantagem e será destruído, e que eles vão pegar o núcleo dele. Mas agora que a Sarada ativou o Mangekyo, ela vai usar o Susanoo? Será que ela irá abusar tanto assim do Mangekyo dela? Olhem, eu acredito que não, mas espero estar errado. Motivo principal, a cegueira. Só dela já estar usando tá correndo risco. Segundo motivo, ativar o Susanoo fará ela perder a visão muito mais rápido. Igual o Sasuke, que levou menos de 2 dias para perder a visão. Não perdeu totalmente porque pegou os olhos de Itachi, mas só foi ele usar o Susanoo que as coisas pioraram, porque o Susanoo, ele afeta todas as células do corpo. Ou seja, eu não acho que a Sarada vá usar o Susanoo, a menos, vejam bem, a menos que o Kimoto tenha algo novo pra gente e o Susanoo é apenas mais um poder. Ele não vai enrolar pra isso. Porém, se ela não usar, já sabemos, né? Vai ativar o Susanoo contra o Hidari. Porém, como ela ativou o Mangekyo, poderia sim usar o Susanoo. Não tem nada impedindo ela, a não ser o preço do Mangekyo Sharingan. Então pode ser que ela não use o Susanoo, o que eu não vejo necessidade no momento. Porque a menos que ela fique sozinha para lidar com o Ryu. E por que digo sozinha? O que soa quase impossível, né? Porque a Yodo está ferida, cara, e vai de arrasta se ninguém ajudar ela. Então, ou a Sarada mostra habilidade médica igual a Sakura, apesar que ela não se curou na época aqui desse laser, mas porque a Himawari foi rápida e correu para ajudar ela. No entanto, tem uma pessoa que pode salvar Yodo, que é essa médica maluca que tem sua instalação justo no deserto. E só o Mitsuki e a Sarada sabem onde ficam. E talvez o Arai também saiba, afinal ele mora ali perto daquela região. Mas supondo que não, o Mitsuki poderia levar Yodo e o Araya ir junto ou ficar para lidar com os Shujus, o que só deixar a Sarada vai fazer ela chegar no limite. Seria insano no meu ver, cara, somente ela contra o Ryu, e os dois só no Taijutsu com a Sarada usando a visão do Mangekyo, e até usando o Genjutsu, porque se lutarem pra só no final levar Yodo pra ser curada, ela vai de F, a menos que a Sarada fizesse igual o Sasuke, usasse portal, e aparecesse em Konoha e deixasse a Yodo lá, o que é impossível no meu ver. Nessa situação também tem duas opções, uma é a Yodo ser salva e o Ryu ser destruído, ou o Shinju ainda continuar dando trabalho, e nessa o Boruto precisasse aparecer pra ajudar, porque o Mitsuki pegou seu metal que é usado pelo Hiraishin, e o Kaijin Koji disse que ainda não é o momento, ou seja galera, tem um desfecho final nessa batalha, que pode ser o Boruto aparecendo no final dela, mas com a luta já acabada praticamente, que seria Ryu à beira de ser destruído, e nisso Hidari ou Mamushi aparecessem, surgissem ali através dos Tsumiakas ou do Ryu mesmo. Porém, o Boruto aparece no local, que faz o Shinju se recuar, por deixarem o Boruto pro Koji ou pro Jura, ou até mesmo o Boruto mandar a Sarada com o Mitsuki, o Araya e todos eles segurarem nele pra usar o Hiraishin, caso ele consiga fazer isso também, né? E aí temos Konohamaru, que com certeza o Jura vai aparecer no local e salvar Matsuri, e não vai dar um fim no Sarutobi, porque ele é o alvo da Matsuri, então o Jura vai voltar imediatamente pra dimensão para o fruto não apodrecer. Talvez ele também possa ser levado pra dimensão, que faria geral ir atrás do Konohamaru, e aí teríamos a próxima batalha na dimensão, mas levando para o lado da Matsuri, eu não vejo o Jura não tomando atitude depois da traição que ele viu, que chegou a sentir também a crueldade que foi. Por isso que acredito que Matsuri será salva pelo Jura, porque o Jura vendo seus Shinjus perto de serem destruídos, não acho que ele vá aceitar isso. Mas vou deixar para outro vídeo para falar sobre isso com vocês com mais detalhes, porque o foco aqui é mais a Sarada com o desfecho final contra Ryu, e se ela irá usar o seu Susanoo ou não. O que vocês acham?